A paz do Senhor Jesus, queridos professores da turma de juniores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. Que privilégio ter você aqui conosco. Se você ainda não me conhece, sou a professora Neia Santos e para mim é uma honra contar com a sua participação. Já quero aproveitar e agradecer aqui a você que tem curtido os nossos vídeos, comentado, ter o retorno de vocês sobre como vocês têm aplicado as nossas sugestões em sala de aula. Gente, isso tem me deixado muito feliz. Muito obrigada. Mas vamos lá, no vídeo de hoje, vamos falar da lição de número 3 de juniores do terceiro trimestre de 2025. E vai ser uma bênção. E o tema da nossa lição é a lição das duas casas. Prepara aí, pega papel e caneta para anotar todas as nossas sugestões. Mas deixa eu te perguntar, você já curtiu esse vídeo? Você já se inscreveu no nosso canal? Se inscreve aí, crente, compartilha o nosso vídeo também com outros professores. Vamos lá para as nossas sugestões de acolhimento. A nossa sugestão é que vocês possam estar apresentando para os seus alunos logo na chegada na sala de aula. Reserva ali um cantinho e coloca duas bandejas expostas. Em uma bandeja você coloca uma quantidade de areia e na outra bandeja você coloca uma rocha, de preferência uma rocha que tenha uma superfície plana, que seja uma rocha mais comprida. Pode ser um paralelepípedo, pode ser até um bloco de argila para representar aí uma rocha. Você vai levar também duas casinhas. Eu vou deixar aqui o modelinho para vocês se inspirarem. Essa é a minha sugestão, tá? Faz aí de acordo com as tuas condições. Bota aí duas casinhas em cima das caixinhas, uma sobre a areia, outra na rocha, para já despertar a curiosidade dos seus alunos. Essa sobre a rocha, eu recomendo que você pregue ela direitinho. Você pode usar aquela cola de artesanato para poder fixar a casinha aí na pedra. Isso é bem importante, porque no momento da contação da história, no momento da exploração do conteúdo, você vai receber aí outra sugestão e você vai entender por que eu estou te falando. Deixa bem fixa essa casinha. E ao receber os seus alunos, pergunta para eles se vocês fossem construir uma casa, em que terreno vocês escolheriam? Na areia ou na rocha? Onde ela ficaria mais segura, mais firme? Ao acomodar os seus alunos, já aproveita e faz a oração. Ora pedindo a Deus para que Ele possa nos dar a instrução correta de como construir a nossa vida nele, segundo a vontade dele. Aproveite também para pedir para que tudo que os seus alunos possam ouvir durante a sua aula, que eles venham ser depois praticantes dessa palavra, que eles não sejam só ouvintes, mas que eles sejam praticantes de tudo aquilo que eles vão ouvir no decorrer da sua aula. E para o momento da chamada, oriente aqueles que estão presentes a responder, presente para ouvir e praticar. E para aqueles que estão ausentes, eles podem estar respondendo: Senhor, ajuda João, ajuda Maria, fala aí o nome do coleguinha que não veio para a aula de hoje. Ajuda aí o meu amigo a construir a sua casa sobre a rocha. E depois que você fizer esse momento da chamada, escolher o ajudante do dia, preencheu o seu álbum de figurinhas. E eu quero agradecer a cada um de vocês que confiaram no nosso trabalho, adquiriram o nosso álbum de figurinhas. E se você tem interesse, ainda dá tempo de adquirir, tá bom? Vou deixar aqui na descrição do vídeo um link que vai te direcionar para o nosso grupo no WhatsApp. Você vai poder estar adquirindo. Assiste esse vídeo que ainda dá tempo de você adquirir. Adquira já o nosso álbum de figurinhas para melhorar a frequência na sua escola bíblica dominical. Você vai distribuir para os seus alunos o álbum de figurinhas no início do trimestre e a cada aula você vai entregar a figurinha correspondente àquela lição para os alunos que estão presentes, motivando ainda mais a participação. Você também pode entregar figurinhas bônus por trazer a Bíblia, dar lição, responder a atividade
ou participar em sala de aula. Vai ser bênção pura sem mistura e vai te ajudar a fortalecer a frequência na tua escola bíblica dominical. Não perde tempo não. Adquire já essa novidade para a sua classe nesse terceiro trimestre de 2025. Então, muito obrigada a vocês que já adquiriram, que nos deram feedback, inclusive muitos retornos agradáveis de que os alunos estão amando, de que está já melhorando a frequência de vocês. Eu fico muito feliz por isso. Mas vamos lá! No momento do ofertório, faça a conexão aí com o nosso tema. Explique para eles que na lição de hoje vamos aprender sobre ouvir e praticar. Então, a nossa oferta é uma forma de praticar a generosidade ensinada por Jesus. Ao ofertar, nós estamos mostrando com as nossas ações que nós acreditamos na palavra de Deus e estamos construindo nossa vida sobre a rocha da obediência. Faça aí um momento do ofertório com louvor que fale sobre esse tema, um louvor de adoração e de agradecimento. E dê continuidade fazendo a apresentação do tema. Como eu falei, o tema da lição de hoje é a lição das duas casas. Então vai ser uma aula maravilhosa, mas para despertar ainda mais a curiosidade dos seus alunos, você pode estar fazendo algumas perguntas para eles. Pergunte, por exemplo, quem aqui já viu uma construção bem grande? O que acontece antes de subirem as paredes? Talvez, de repente, você está construindo, talvez os seus pais estão fazendo uma construção ou construir a casa que você mora atualmente. Faz aí a pergunta para os seus alunos. Será que o templo que vocês estão congregando foi construído agora recentemente? Então aproveita para interagir e perguntar aí para os seus alunos. E aí, qual foi a primeira parte da construção? O que é que foi construído primeiro? Deixe claro que a primeira parte é o alicerce. Então, os construtores, eles precisam cavar a terra e lá colocar a base. Antes eram feitas, inclusive, com pedras e hoje já existem blocos aí até que são mais eficientes, mais rápidos de ser construído do que com pedras. Então, deixa aí esse ensinamento para os seus alunos. O alicerce é a parte que fica embaixo, mas é a parte mais importante para a construção não cair, não desmoronar. Então, depois do Sermão do Monte, que foi o que nós estudamos na aula anterior, Jesus ele vai contar uma história para explicar qual é o alicerce mais importante para a nossa vida. Ele falou de dois homens, de duas casas também, duas fundações e uma grande tempestade. Então vamos descobrir juntos hoje qual foi o construtor mais sábio. E essa história está lá no livro de Mateus, no capítulo 7, do versículo 24 ao 27. Então faz a leitura aí na Bíblia Sagrada com seus alunos deste texto base. E em seguida, faça também a leitura do Memorizando. Memorizando de hoje está lá no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 46, que diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? É uma pergunta de Jesus. Leia o versículo e deixe primeiro que seus alunos possam expressar a opinião deles com relação ao significado desse versículo. Só dê aí a deixa de que é uma pergunta de Jesus e pergunte para eles aí. Perguntou para quem? Como assim? O que vocês acham que esse versículo quer dizer? E para fazer essa memorização, você pode dividir a turma em dois grupos ou até mais. Você vai recitar a primeira parte do versículo e um dos grupos vai iniciar respondendo a segunda parte do versículo. E no momento que eles forem falar a segunda parte do versículo, que é e não fazem o que eu digo, eles vão fazer uma cara de triste e balançar a cabeça, tá bom? Representando a parte de e não fazem o que eu digo, tá bom? Uma cara de decepção. Depois, o próximo grupo, você repete a pergunta, faz aí a parte inicial do versículo e o segundo grupo vai
falar a segunda parte do versículo. E logo em seguida você pode pedir para um grupo repetir a primeira parte e o outro a segunda parte do versículo. Dessa forma, seguindo essa repetição e essa interpretação, eu tenho certeza que os seus alunos vão memorizar esse versículo de hoje. A dinâmica dessa memorização está na entonação da voz. Aquele que vai representar a fala de Jesus fala com uma voz firme, uma voz imponente, e aqueles que vão falar a segunda parte vão falar aí fazendo um semblante de decepção, de desapontamento, e também com uma voz mais branda, de tristeza, né, de desapontamento por não estar fazendo aquilo que Jesus pediu, tá bem? E não esquece de explicar para eles que neste versículo Jesus está fazendo uma pergunta direta e muito importante. É como se ele dissesse: não adianta vocês falarem que eu sou o chefe de vocês, que eu mando em vocês, que eu sou o mestre de vocês, se na hora de agir, na hora de fazer aquilo que eu peço, vocês não fazem. Se na hora de fazer aquilo que eu estou ensinando, vocês não fazem. Eu não quero só palavras bonitas, eu quero atitudes de obediência. Pergunta aí para os seus juniores, e vocês estão tendo aí atitudes de obediência? Então, para complementar, vamos aí para o nosso louvor. Temos aqui como sugestão Areia, de Aline Nascimento, e Obedecer, de Crianças Diante do Trono. Já anota aí, baixa esse louvor se você não tiver internet disponível na igreja e leva para fazer o momento da adoração na sua sala de aula. Vamos agora para o nosso momento da dinâmica. Eu sei que vocês estavam esperando por esse momento e eu amo trazer uma dinâmica para compartilhar com vocês. E a dinâmica de hoje é a Torre da Obediência. Vai ser muito bom. Anota aí os materiais que você vai precisar, bem simples. Você vai precisar de blocos, tá? De montar, pode ser pecinhas de Lego, vai funcionar bem, pode ser copos descartáveis. Você vai pegar essas pecinhas e vai colocar o nome. Na metade você vai colocar o nome Ouvir. E na outra metade você vai colocar o nome Praticar, tá bom? Já vou te dar mais detalhes, mas antes disso, eu preciso te fazer um convite muito especial. Vem receber todo o nosso suporte, se tornando membro VIP do nosso canal. Você vai receber essa dinâmica digitada, esse plano de aula digitado, todas as imagens que nós exibimos aqui e muitos outros materiais que vai te ajudar, que vai facilitar o teu dia a dia como professor da Escola Bíblica Dominical. Assista esse vídeo que você vai entender melhor como funciona. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Eu não disse? É uma bênção. Vem se tornar membro VIP com a gente. Não se preocupe em relação ao valor. É apenas a Coca-Cola do mês. Então, se você tem interesse, entra aqui na descrição do vídeo. Tem um link que vai te direcionar lá para o nosso grupo no WhatsApp. É lá no WhatsApp que nós vamos ter o maior prazer em te atender, tirar todas as suas dúvidas e você vai poder fazer a sua assinatura, que é uma bênção. Mas dando continuidade com a nossa dinâmica, você vai precisar aí de blocos de montar ou então de pecinhas de Jenga, tá bom? Aí, não sei como você conhece, pode ser aqueles pedacinhos de madeiras empilháveis, tá? E pode ser até também copos descartáveis. Você vai escrever em alguns. Vou deixar aqui um modelinho para vocês se inspirarem. Então, você vai colocar em algumas peças o nome Ouvir e em outras Praticar. Se for em copo descartável, a mesma coisa,
aquilo que for mais acessível para você. E você vai montar uma torre como essa que eu apresentei aqui agora. E vai pedir para os alunos brincar junto com você. Se for as pecinhas do joguinho de Lego, as pecinhas empilháveis, maravilha, cada aluno vai tirando uma pecinha por vez para poder ver até onde a torre aguenta ficar de pé, até onde a torre vai. Se for os copos descartáveis, é claro que não vai ser possível ser dessa forma, você vai orientar que um aluno tire um dos copos da pilha aí, da torre, com o nome praticar. Você, de preferência, você pode colocar só um, bem no centro da torre, com o nome praticar. O intuito é que quando a palavra praticar for retirada dessa torre, a torre despenque, a torre desmorone, tá bom? E você vai fazer a aplicação para os seus alunos. Pergunta aí para eles, o que acontece se nós tirarmos o bloco ou vários blocos com o nome de praticar? O que acontece se a gente tirar o copo descartável que está com o nome de praticar? E eles vão falar que com certeza a torre vai cair. Deixa claro para eles a grande lição dessa dinâmica e dessa aula de hoje, que quando nós ouvimos, mas não praticamos, a nossa vida ela desmorona, ela não suporta as tempestades, ela fica fraca e ela vem ao chão. Então não adianta só ouvir, nós precisamos ouvir e praticar. Para a torre continuar de pé, para a torre continuar ali bonitinha, toda firme, é necessário ter as pecinhas do ouvir e também ter as pecinhas do praticar. Assim é na nossa vida, precisamos ouvir e precisamos praticar a palavra de Deus. E aí os seus alunos estão ouvindo e praticando a palavra de Deus? Deixa aqui nos comentários, pergunta para os seus juniores e depois não esquece, traz aqui o retorno, como foi a dinâmica aí na sua sala de aula. Dando continuidade, vamos para a hora da história. E nessa hora da história, você vai utilizar as duas caixas lá do momento do acolhimento. Use-as como uma demonstração prática e sensorial para que as crianças possam ver o resultado das escolhas dos dois construtores. Então, você vai precisar das duas caixinhas, tá? Com areia em uma e rocha na outra. E também dois modelos de casinhas que você pode fazer de dobradura ou pode fazer simplesmente o desenho. Pode também confeccionar de caixinha de fósforo. Usa aí a sua criatividade. É interessante que você leve também um borrifador com água e também um secador de cabelo ou um ventilador, aquilo que for mais fácil para você levar para representar o vento da tempestade. Reforce para eles que essa história de hoje dá seguimento ao sermão da montanha. Depois que Jesus deu aquele sermão, falou sobre as bem-aventuranças que nós estudamos na aula anterior, Jesus também vai falar sobre dois construtores para ter certeza que aquele povo tinha entendido a parte mais importante dos seus ensinamentos. E ele vai dizer assim: aquele que ouve as minhas palavras e pratica, e coloca em prática, e vive, e faz o que ouviu, enfatiza aí bem para os seus juniores. É como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E nesse momento você pode mostrar para eles a casinha bem firme aí em cima da rocha. Se você quiser, você pode até levar para poder pregar a casinha nesse momento junto com os seus alunos sobre a rocha. Anteriormente você deixa ela só por cima e nesse momento você fixa ela, você cola ela ou você fixa de alguma outra maneira de acordo com o que for feito a sua casinha. Reforce que ele não apenas ouviu, mas ele praticou
aquilo que ele ouviu. Reforce que ele não apenas ouviu, ele praticou aquilo tudo que ele tinha ouvido. Ou seja, o alicerce dele foi a obediência. E pergunta para eles e para nós hoje, o que é ouvir e praticar? Me dê aí exemplos, desde que eles possam compartilhar, mas reforça para eles também que é quando você vem à EBD e que você ouve, você aprende que tem que obedecer. E quando chega na segunda-feira em casa, a mamãe diz, vai tomar banho. E você prontamente, levanta, obedece e vai tomar o banho. É quando você aprende na EBD, não pode mentir. E quando você chega na segunda-feira, na terça, na quarta, quando você chega na escola, na rua, você até tem a oportunidade de mentir. Se você mentir em uma determinada situação, vai até ser mais fácil para resolver. Por exemplo, você quebrou alguma coisa e a mamãe pergunta quem quebrou. É até mais fácil você esconder que foi você. Você mentir, mas você ouviu que não pode mentir e você decide colocar em prática. Você diz, fui eu, minha mãe. Eu quebrei, me perdoa. Então você fala a verdade. Você está praticando aquilo que você ouviu. Um amigo te fez uma raiva, te deixou zangado, te deixou chateado. Você até pensa em brigar, você até pensa em ficar chateado, você até pensa em ficar de mal. Mas você lembra do ensinamento de Jesus, respira fundo e entende que você precisa perdoar. Cada vez que nós obedecemos, que nós praticamos aquilo que nós ouvimos, que nós aprendemos, nós estamos construindo, nós estamos fazendo uma base forte da nossa vida sobre a rocha que é Jesus. E então, um dos construtores que Jesus vai falar é esse construtor sábio, que escolhe construir a sua casa na rocha, na obediência, na prática daquilo que ele estava ouvindo. Mas e aí tem a outra casinha, não é mesmo? A casa do construtor que resolveu construí-la sobre a areia. Esse é o construtor tolo, esse é o homem tolo que ouve, acha até bonito, acha até legal, até que se empolga no momento que está ouvindo, com aquilo que está ouvindo, com aquilo que está sendo ensinado. Porém, na hora de colocar em prática, ele não coloca em prática, ele faz diferente daquilo que ouviu. Então, esse homem, esse construtor tolo, ele vai construir a sua casa sobre a areia. Você pode pegar a casinha e pedir que eles possam estar construindo aí, colocando sobre a areia. Ou seja, o alicerce dele era fácil, era fofinho, era de uma forma mais prática, não dava tanto trabalho, era tudo tranquilo, era tudo de boa. Pois é, era só ouvir, mas também não fazia nada. E para nós hoje, como é construir a nossa casa sobre a areia? Peça que eles possam dar exemplos aí e reforce também que é quando a gente vem para a igreja, ouve a palavra, vem para EBD, ouve os ensinamentos da tia, acha bonito, acha legal, concorda até com o que a tia está ensinando, que não pode desobedecer, que não pode mentir, que não pode xingar. Porém, quando sai da EBD, quando sai da igreja, que tropeça lá na rua, solta uma palavra feia que não agrada a Deus. Misericórdia. Ouviu que não podia xingar, que não podia falar palavras feias, mas na hora de colocar em prática, não colocou em prática. Aí chega em casa, a mamãe pede para arrumar o quarto. Você ouve, mas finge que não ouviu e não obedece. Será que isso acontece aí com algum dos seus juniores? Meu Deus do céu, eu acho que não. Deixa bem claro para eles que nós precisamos ouvir e praticar. É saber que Deus quer que a gente seja generoso, mas aí a gente leva um lanche gostoso para a escola e quando o coleguinha pede,
Você diz não. É quando você acorda e já pega o celular, já vai brincar no videogame, já vai jogar, já vai ficar, ó, rodando aí, rolando o feed só no celular, só no joguinho, só nos entretenimentos. Não faz o devocional, não lê a revista da escola dominical, não ora, não agradece a Deus pela comida. Então, isso aí é alguém que não está construindo a sua casa sobre a rocha, está construindo a sua casa sobre a areia, porque é mais fácil, é mais simples, dá menos trabalho, não é? Então, quando fazemos isso, estamos construindo a nossa casa na areia fofinha da desobediência. Alguém aqui, por acaso, está construindo sua casa na areia fofinha da desobediência? Eu tenho certeza que eles vão responder não. Em nome de Jesus, não. E se estiver, a partir dessa aula, vão mudar em nome de Jesus. Dê continuidade deixando claro para eles que tanto a casa construída na areia, quanto a casa construída na rocha, quando a tempestade vem, ou seja, o que são as tempestades na vida da gente? As lutas, as dificuldades. Então, quando vem a tempestade, vai atingir todas as casas. Já aconteceu de chover na sua casa e não chover na casa do vizinho? Não, não é? Quando chove aí na sua casa, na sua rua, na sua cidade, vai chover em todos os lugares. Então, a tempestade vem para todos, a dificuldade vem para todos. Mas e aí? Vamos ver qual é a diferença quando a casa é construída na areia e quando a casa é construída na rocha. Pega então o barrufador de água e comece a dar umas esguichadas nas duas casinhas. Aproveite também e ligue aí o secador de cabelo em um jato frio, é claro, ou então o ventilador para ver o que acontece com as duas casinhas. O interessante é que a casinha que está na rocha, que está presa, bem pregada, bem coladinha, ela vai continuar lá no lugar. Mas a que está na areia, a tendência dela é voar. E você vai colocar o ventilador aí bem perto para que realmente isso aconteça. É o intuito da nossa história. É essa demonstração que eles precisam ter. Então, as tempestades da nossa vida podem ser uma prova difícil na escola, que nos deixa com medo, nos deixa preocupados. Pode ser uma briga com o nosso amiguinho, mesmo quando a gente não quer, mas acontece. Pode ser também quando a gente vê o papai e a mamãe se desentendendo e nós ficamos tristes, apreensivos. Pode ser uma enfermidade na família. Tudo isso são tempestades que vêm sobre a nossa vida. Então, os problemas que vêm pra gente, as dificuldades que vêm pra gente são as tempestades. Agora, qual é a grande diferença? É onde a nossa casa está construída. Então, o que acontece com a casa que foi construída na rocha? Ela fica firme, ela fica ali, ó, resistindo, porque ela tem uma base sólida, que é a base da prática, da obediência. E aquela casa que foi construída sobre a areia, o que aconteceu? Ela desmoronou, ela virou de lado, ela acabou se destruindo, porque era um alicerce muito frágil, não tinha segurança. Foi na areia fofinha da desobediência. Vocês já viram que tem pessoas que passam por problemas bem difíceis e mesmo assim eles continuam firmes, eles continuam alegres, eles continuam esperançosos, eles continuam ali, ó, fortes, eles continuam indo para a igreja, eles continuam ajudando as pessoas, eles continuam sendo bondosas. Vocês já viram isso? Já viu alguém que está enfermo e tem uma fé tão firmada em Jesus e quando você vai visitar ele, ele diz: mas vai ficar tudo bem. Então essa pessoa, esse amiguinho, esse coleguinha, que mesmo que venha uma prova difícil, mas ele se esforça, ele estuda, ele fica tranquilo, ele diz: eu vou tirar uma boa nota, porque Jesus está comigo. Aquele coleguinha que briga com o colega, mas depois vai, procura e pede perdão, faz as pazes, se entende. Ele firmou a sua casa na rocha, que é Jesus. Mas quando a pessoa ouve e não pratica, no momento da dificuldade, ele se desespera, ele chora, ele não tem esperança, ele não sabe como resolver os conflitos.
porque a casa dele foi construída sobre areia. Ele não praticou, ele não tinha o hábito de praticar a palavra de Deus. Então, quando você já tem o hábito de praticar, você já tem o hábito de fazer aquilo que a palavra de Deus fala, orienta, vai ser mais fácil para você, no momento certo, fazer aquilo que a Bíblia fala. É ter fé em Deus, é ficar tranquilo, é confiar no Senhor. Mas quando você não tem esse hábito, vai ser complicado. Então, qual é a lição mais importante que Jesus quis passar? Que nós precisamos ouvir e praticar a sua palavra. E para complementar, você também pode apresentar para eles um visual da lição para que eles possam estar vendo e interagindo com você, recapitulando aquilo que foi ensinado a respeito dessa história. E não esquece do momento da conclusão. A minha sugestão é que você leve para a sala de aula algumas pedrinhas. Isso, escolhe aí na rua algumas pedrinhas pequenininhas e leve para a sala de aula. Entrega para eles e peça que eles possam levar para casa. E lembrar que eles precisam firmar a casa deles, a vida deles na rocha que é Jesus. Aproveita quando você distribuir, pede para eles escolherem algo que eles precisam melhorar, algo que eles precisam praticar mais na vida deles, que eles já ouviram de ensinamento aí na tua escola bíblica dominical e que eles precisam melhorar nessa prática. Como, por exemplo, eles precisam ser mais obedientes, eles precisam orar mais, eles precisam aprender a dividir mais o lanche com o coleguinha. Eles vão escolher algo que eles precisam melhorar, praticar ainda mais e vai estar segurando a pedrinha deles e falando para os demais colegas. E o mais interessante é que eles levem para casa, deixem em um lugar à vista para lembrar de que durante essa semana, durante esse mês, eles precisam praticar mais essa atitude. Não esquece também da atividade. Faz uma atividade aí com os seus alunos e faz o momento da oração e do anúncio do tema da semana que vem. Eu te agradeço por estar comigo até agora. Te convido a estar conosco na próxima semana. E não esquece, antes de sair do vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve no nosso canal e compartilha o nosso vídeo com outras pessoas. A paz do Senhor Jesus e tchau, tchau! Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.